aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Se você não viu a primeira lei de Newton, tá? Eu fiz um vídeo aí falando sobre o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton tem a ver com a primeira lei de Newton, né? Então, ela diz sobre o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, ela relaciona força, massa e aceleração, né? Então, a força ela é diretamente proporcional à massa, certo? Então, para um corpo entrar em movimento, tem que ter uma aceleração. E para ter uma aceleração, você precisa aplicar uma força. Ou seja, vamos lá no exemplo. Se eu for se eu for empurrar, sei lá, um carrinho de bebê, eu vou aplicar uma força e essa força vai ser proporcional à massa, certo? O carrinho de bebê não é tão pesado, então eu não preciso colocar muita força. Agora, se eu for tentar tirar do lugar, né? Tirar lá da inércia de repouso um caminhão, eu vou conseguir? A força que eu tenho que aplicar é absurda, né? Então, a força que eu aplico, ela é diretamente proporcional à massa do objeto, né? Então, é isso que diz a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Então, é aquela famosa fórmula, né? Que é F igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, quanto maior a massa do corpo, né, ou do objeto, enfim, eu tenho que aplicar mais força para poder tirar ele da inércia ou de repouso ou de movimento. Nesse exemplo aqui, você tem um homem, né, empurrando um carrinho. Beleza, ele aplicou uma força. Daí, na segunda, você tem o mesmo carrinho, só que adicionou mais 3 bloquinhos, então ficou mais pesado. Então, a força que um homem tem que aplicar é maior do que na primeira situação. A força ela é diretamente proporcional à massa do corpo, certo? E lembrando lá de força resultante, que a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, força-peso, força normal, uma força externa, força de atrito, enfim, força de tração, se for lá num fio, numa corda, né? E tem um peso lá na ponta, enfim, certo? Então você tem que somar, sempre tendo um referencial, tá? Na física, sempre você tem que ter um referencial. Você não pode ir lá somando tudo, porque às vezes, por exemplo, aqui, em mim tá sendo aplicada a força normal, que aponta para cima, e a força peso, que aponta para baixo, certo? E aí, se eu for fazer a resultante, eu não vou fazer força peso mais força normal, porque elas estão em sentidos opostos. Eu vou ter que fazer um referencial. Qual é o meu referencial? Eu vou adotar aqui forças apontadas para cima é positiva e para baixo é negativa. Então, vai ficar força normal menos a força peso. Então, na física, é importantíssimo você ter um referencial, certo? Porque para você falar que alguém é alto, você tem que comparar ela com alguém que é mais baixo, certo? Sempre tem que ter uma referência, sempre tem que ter um comparativo, né? Então, para eu falar, essa força está no sentido positivo do movimento ou negativo do movimento, então eu tenho que ter uma referência, certo? Né? Que nem o marco zero das cidades, né? O marco zero ali. Aí, eu tô a 20 quilômetros do centro, então o centro é o marco zero, né? 20 quilômetros é onde eu tô, a minha posição. Tá ok? Então, dá uma lembrada aí, dá uma revisada em referencial, né? Nos princípios básicos da física para você poder ir bem nos exercícios, tá bom? Porque essas coisas, se você errar o sinal, daí já era, você errou o exercício todo, tá bom? Então, tem que sempre ter um referencial. Você tem que sempre adotar um referencial para você poder resolver os exercícios.